Olá, queridos! Estamos aqui para mais um Dove School e nós estamos muito felizes de estar essa tarde com você. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder aprender mais dele, de poder saber mais coisas sobre ele. Eu quero falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa amiga está aqui, estamos nos preparando para receber, mas nós temos aqui já há algum tempo, queridos, feito essa escola. Deu Olá, certo. Célia, deu certinho. Eu estou fazendo Olá. aqui essa introdução essa tarde Ok. sobre a escola, né? Nós temos a cada sábado se reunido para falar de assuntos que seja do nosso cotidiano também, do interesse da gente, e assim poder ajudar as pessoas que têm nesses dias, né? Nesses dias de pandemia Isso. também sofrido muito com tudo isso. Então, Dove School, nós temos um propósito dessa escola, né? É, Nós queremos abençoar a vida de pessoas, nós queremos conhecer mais sobre Jesus, sobre quem é Ele, e assim, em cima de todo esse propósito, poder fazer o ID, né? Que Ele nos manda para fazer, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito da Isso. Dove School, de aprender mais, né? De aprender mais sobre Jesus. Então, eu quero desejar dizer sejam bem-vindos, mas eu tenho alguns pedidos para você que está entrando agora, tá? Eu tenho alguns comandos e avisos aqui para vocês. Então, eu quero falar um pouquinho, rapidinho também, das nossas programações no domingo. Amanhã nós vamos ter uma programação especial para o Dia das Mães e você está convidado a participar conosco no nosso culto amanhã às 6:30 da noite. Eu quero te convidar também a enviar, a encaminhar essa live para todos os teus contatos agora, tá? Você pega um tempinho aí agora, nessa setinha que está bem aqui do lado da caixa de mensagem, você vai enviar todos vocês que estão entrando nessa live agora, todos os nossos amigos que estão entrando, envia essa live para todos eles, tá bom? Para todos os teus contatos. Eu também quero aqui me apresentar para vocês, amigos, essa mulher incrível que tem sido uma bênção, uma mulher de Deus. E eu quero apresentar para vocês a doutora Célia Lima. Ela vive no Juazeiro, é uma amiga de longos anos aqui da nossa família, né? Então, para nós é Verdade. uma Me honra converti na muito Dove, né? grande. Me Isso! converti na Dove, né? Então, Então, eu quero que a Célia ela fale um pouquinho, ela se apresente também, para vocês terem conhecimento, né? Um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Eu quero também aqui dizer para vocês as suas perguntas. Se você tem perguntas, ela vai estar falando um assunto muito precioso, que é sobre identidade, né? E se você tem suas perguntas aí, deixa para a gente fazer mais no finalzinho, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai ter a resposta. Tá bom? A nossa ideia é te responder, né? E se não der tempo hoje, nós vamos deixar aqui o link para você entrar em contato, tá? Mas nós já vamos deixar a tua pergunta no ar, tá certo? Nós vamos responder. Então, escuta, recebe, tá? E lança a tua pergunta, tá bom? Então, Celinha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Sinta-se livre obrigada. nessa tarde, tá bom? Que bom. Me sinto em casa, eu me sinto em casa, né? Bom, como a Vânia disse, né? Eu sou psicóloga, né? Atuo na área já aí agora 5 anos, quase 5 anos. Me graduei em Foz do Iguaçu, morei muito tempo fora, né? Sou de Juazeiro, sou da terra, sou nordestina, sou cearense, com muito orgulho.
Mas morei muito tempo fora, mais de 25 anos, eu acho, e me graduei em Foz do Iguaçu e voltei. Agora, 7 anos fazem agora que eu estou de volta a Juazeiro, né? E temos buscado servir a Deus, né? Sempre com aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu creio sempre que aquilo que Deus nos dá é para que a gente possa abençoar, né, outras vidas. Não é Aham. para a Para gente vocês reter, não é que para ficar. eu quero deixar aqui claro que Célia Lima, ela é irmã do Jânio Lima, da Missão Vida em Foco, viu? Aí todo mundo conhece Fortaleza, né? Com certeza. Isso. Sim, somos a família. Só uma coisa engraçada que, como a maioria de nós foi da Jocum, né? Participamos da missão Jocum, éramos missionários na Jocum, então a base lá, o nosso líder costumava dizer assim: vamos formar uma FACUM, família com uma missão, porque era tanto irmão lá dentro da missão, e Jânio, né, nessa época também era obreiro e missionário ali. Então, queridos, é isso. Vamos estar falando hoje sobre identidade, né? Realmente é um tema muito importante. Eu diria que é o tema que define muita coisa na nossa vida, né? Define quem nós somos. E eu queria começar assim. Eu dividi em duas partes, né? Eu disse para a Vânia, vamos ver se eu consigo fazer isso tudo aqui nessa live, né? Porque é um tema muito abrangente, né? E eu queria começar assim, fazer com vocês, vamos ver se é possível, fazer com vocês um teste rapidinho, certo? Quem tem aí seu celular, quem tem aí papel, caneta, se não tem, eu vou dar um tempinho para você pegar. Eu vou fazer uma pergunta, ok? E você vai me responder de duas formas. Você vai escrever aí, ou no seu celular, ou no seu caderno, na folha de papel que você tiver em mão. Eu vou perguntar o seguinte: você sabe quem você é? Quem é você? Quero fazer essa pergunta, e aí você vai me responder assim, você vai colocar duas qualidades e dois defeitos, ou vamos colocar assim, limitações que você se percebe que você tem. Você vai colocar aí só duas qualidades e vamos colocar dois defeitos, ok? Eu vou dar um tempinho para você tentar fazer isso aí e depois nós vamos falar sobre isso. Quem é você? Temos aqui 18 pessoas, né? Aqui para mim aparece. Então, quem é você? No meio dessas 18 pessoas aí. Me diga, me escreva aí duas qualidades e dois defeitos seus. 1 minuto. Eu estou escrevendo aqui para que eles possam, quem for entrando, né? Pode fazer, né? É. Isso. Não me respondam aqui, não. Tem gente já escrevendo aqui. Eu sou divertido, já estou vendo aqui. Escrevam aí E deixe em algum aqui, né, no lugar. papelzinho. É para você, não é para mim. A resposta é para você mesmo. E depois a gente vai conversar isso, tentar conversar sobre isso, ok? Tem alguém dizendo aqui, muito nervosa, ansiosa. A minha irmã Olha já aí. colocou aí, ó, o pingo de ouro aí, minha irmã Clébia de São Paulo. Ela disse, pronto, já escrevi. Muito bem. Ótimo. Pronto. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, falamos depois, ok? Eu vou começar aqui, então, já desenvolvendo o que eu quero conversar com vocês hoje à tarde, ok? O nosso tema é identidade. Mas veja, eu não posso falar sobre identidade, nós não podemos começar falando sobre identidade sem antes falar sobre status e papel social. Então, a gente vai ver a diferença entre status, papel social e identidade. Por quê, Célia?
Por que a gente vai ver essas diferenças? Porque muitas pessoas confundem status com o papel social que ela exerce. Confunde isso com identidade. Muitas vezes esses conceitos se misturam de tal maneira que a pessoa pensa que o que ela faz é o que ela é. Né? A gente percebe muito essa confusão. Enquanto psicóloga, né, e como discipuladora, porque antes de ser psicóloga, eu trabalhei muitos anos com discipulado, com pessoas, com treinamento, né? E a gente percebe a mesma coisa, né? Quando você pergunta para alguém, quem é você? Quando eu sento de frente para alguém lá no meu consultório, lá na minha sala, e pergunto, me descreva quem é você. E aí a pessoa vai falando, né? E aí você percebe que há com frequência, essa dificuldade de separar e de entender uma coisa da outra, a diferença de uma coisa da outra. Então, o status se confunde com aquilo que nós chamamos de identidade, né? A primeira parte a gente vai dividir aqui, eu vou explicar, então, o que é status. O que é status? Nós vamos, na primeira parte, trabalhar a questão do status, do papel social e da diferença entre a identidade. O status é um lugar simbólico, ok? Que você ocupa no sistema social, de hierarquia. Isso é status. É um lugar que você ocupa. Ele é simbólico, ok? É uma posição que o sujeito ocupa na sociedade. Vamos lá, como assim, Célia? Por exemplo, eu estou psicóloga. Esse é o meu status. Ok? Então, o médico, o advogado, o garçom, o ator, o pastor, o missionário, isso são status que você ocupa. Alguém identifica, diz a doutora Célia, como disse a Vânia, né? A doutora Célia. Quer dizer, esse é o meu status. Ok? Então, status é um lugar que você ocupa. Ele é simbólico, eu quero que você tenha isso em mente, ok? Isso é status. Papel social, ele é dinâmico, ele é a dinâmica do seu status, ou seja, vamos dizer assim, é o conjunto de atividade de valores que você desempenha por causa do seu status. Tá? Esse papel social, ele é atribuído a todos os indivíduos que ocupam o status. Por exemplo, como psicóloga, eu tenho o Conselho Regional de Psicologia, que me dá as normas e as diretrizes de como eu devo, como psicóloga, me comportar. Qual o meu papel na sociedade enquanto psicóloga. Deu para entender? Então, o meu status eu estou psicóloga. Meu papel social enquanto psicóloga é cuidar de pessoas, e aí eu tenho certas normas, diretrizes do Conselho Regional de Psicologia que me diz como eu devo me comportar. Então, é regido por essas normas que o Conselho determina. Ok? Então, esse é o meu papel social, esse é o meu papel, essa é a minha função. O que eu faço enquanto psicóloga? Eu cuido de pessoas, eu cuido da saúde mental, não é? Eu sento com as pessoas para ouvir, para ajudar elas nos seus conflitos internos, para reorganizar a sua vida emocional, psicológica. Então, esse é o meu papel social. Ok? Muito bem. Identidade. Então, a gente já falou de status, a gente falou de papel social. Agora, identidade. Segundo a psicologia, identidade é o conjunto de características que se distingue uma pessoa ou coisa. Por meio de características, dessas características, é possível você individualizar aquela pessoa. Ela é um indivíduo. Ela tem características
próprias dela que identificam ela como um ser, como um indivíduo, diferente dos outros. Ok? Então, veja bem, são características suas. Tem alguém com o nome de Célia no mundo? Tem. Tem alguém com o nome de Vânia no mundo? Tem. Mas não tem ninguém igual a Vânia. Com as características dela, com o jeito dela, com a maneira dela de fazer as coisas. Então, isso é identidade, ok? A identidade é o desenvolvimento do sentido daquilo que se é. Eu tenho um sentido de quem eu sou. Isso é identidade. Então, eu desenvolvo esse ao longo, né, pela psicologia, você desenvolve ao longo da sua vida, você vai desenvolvendo essa consciência de quem você é. Tá? É uma construção, né? Isso aqui eu ainda estou falando tudo segundo a psicologia. Como é que ela é construída, essa identidade? Através das relações subjetivas, né? Através das comunicações, das falas, que você vai se relacionando com o mundo, vai se construindo. Da linguagem e da experiência social, né? As experiências sociais. Quando você é criança, a primeira experiência que você tem é familiar, social. É pai, mãe, primo, irmão, não é? Esse é o seu ciclo quando você é criança. Isso. Depois você vai para a escola, aí você agora tem os coleguinhas de sala, você tem seu professor. Depois você cresce, aí vai trabalhar. Depois você casa, você vai ter marido, filho, a mãe, o pai, a sogra, o sogro, enfim. São as relações sociais. Isso vai construindo essa identidade. Pronto. Primeira parte. Vamos ver. Só fazer um resumo para vocês... a gente vê onde é que nós estamos, se vocês entenderam certinho. Então, status é um lugar simbólico que eu ocupo, ok? É uma posição, quero que vocês guardem isso, é uma posição, isso é status. Minha posição é de psicóloga, ok? Tem outro que é médico, tem outro que é advogado, tem outro, a Vânia é pastora. Ela ocupa essa posição, esse é o status dela, ok? Papel social. O que a Vânia faz enquanto pastora? Né? Cuida das pessoas, dá conselhos, senta, ora com as pessoas, faz a parte social também, ajuda se alguém está precisando, né? Uma família de uma necessidade, ela, né, se organiza e busca ajudar. Então, esse é o papel social. Ok? E a identidade é esse conjunto de características que me define e que me distingue de outros. Eu sou única, porque eu tenho características únicas, tá? Essa é a primeira parte. Então, percebam, primeira parte, terminei. Percebam que nós estamos falando de duas coisas aí. Nós estamos falando de fazer, ok? Status, papel social, fazer, e nós estamos falando de ser, que é a identidade. Espero que isso fique claro, que meu alvo é esse com vocês, que fique claro. Então, duas coisas. As pessoas geralmente dizem assim, eu sou advogado, ou eu sou psicólogo, ou eu sou médico, ou eu sou missionária, a gente tem essa forma de falar, né? Mas nós não somos. Eu estou psicóloga. Por que estou? Porque pode mudar, porque é um status. Amanhã eu posso decidir que eu quero ser uma advogada, por exemplo. Então eu vou entrar numa faculdade, vou fazer faculdade, né, de direito e me tornar uma advogada. Então percebe que mudou, pode mudar, como o status é. Meu status hoje pode ser esse, mas amanhã eu posso decidir que eu quero ser outra coisa. Então, por isso eu estou psicóloga, eu não sou. Eu estou, porque eu ocupo um lugar simbólico, tá? Agora, eu não sou psicóloga. Quando eu entro na sala, no meu consultório, eu assumo a minha função, meu papel social, né, que nós falamos, e exerço esse papel. Mas eu
não sou aquilo, na minha essência, na minha identidade. Ok? Espero que isso ficou claro, porque eu vou entrar para a segunda parte agora. A segunda parte. A psicologia também diz, aí é que é o nosso alvo maior. A psicologia também diz o seguinte, que a ausência da figura paterna, ok? E das figuras de autoridades na vida de uma criança também trazem muitos danos na configuração, na construção da identidade dela. E isso a gente também vê muito no consultório, né? Muitos problemas de identidade estão diretamente ligados com as questões familiares. Com a ausência de um pai, a ausência da mãe, ou a ausência dos dois, né? Ou os pais que trabalham o dia inteiro e a criança fica só, ou fica com a babá, ou fica com a avó, ou fica com outras pessoas, e ela cresce com essa ausência. E outros tipos que eu não, como eu disse, eu não tenho como falar tudo hoje. Isso aqui teria que ser muitas lives, viu, Vânia? Mas, enfim, a psicologia diz que a paternidade, né, e a ausência da paternidade, vamos dizer assim, da figura das autoridades, dos pais, mas principalmente eu quero frisar da paternidade, que é do pai, causam muitos problemas na construção da identidade do sujeito, muitos problemas. Vamos dar uma olhada hoje, então, né, todo esse resumo para a gente falar o seguinte, a gente vai dar uma olhada hoje na nossa referência de identidade, de pessoa que tem a sua identidade definida, segura. Nós vamos dar uma olhada na vida de Jesus, que é o nosso maior referencial, né? Se vocês tiverem Bíblias, podem abrir, se não, eu vou ler aqui. Em Mateus, no capítulo 3, nós temos um evento que foi marcante na vida de Jesus. Aquele evento, quando ele foi batizado, não é? O texto vai dizer ali, em Mateus 3, capítulo 3, verso 16 e 17, vai dizer, batizado Jesus, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, aleluia. Jesus ouviu a voz do Pai dizendo para ele, naquele momento, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Primeira coisa aqui que a gente vai pensar juntos é, Jesus não havia feito absolutamente nada ainda para ser amado pelo Pai. Não tinha feito nada. O ministério dele ainda não tinha começado. Ele ainda não tinha desenvolvido o seu ministério. E ele escuta, então, o Pai dizer para ele, naquele momento, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ok? Não havia nada que Jesus tinha feito para ser merecedor desse amor. Ou para ser merecedor, vamos dizer assim, dessa afirmação tão profunda, não é? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, Deus estava ali afirmando no coração de Jesus quem ele era. Ele era filho. Filho. Era isso que ele era. Filho, só, ponto. Filho. Essa era a identidade de Jesus. Aquilo que precisava ficar bem definido no coração de Jesus era exatamente isso. Que ele era filho amado. Algumas coisas que nós precisamos entender aqui. Primeira coisa. O que eu faço, lembra que nós já falamos na primeira parte. Status, definimos o que é status, definimos o que é papel social e definimos a diferença da identidade. Então, nessa segunda parte,
algumas coisas que a gente precisa entender é que o que eu faço não é quem eu sou. Isso é muito complicado para muita gente. O que eu faço não é quem eu sou. Isso é o meu status, tá? Eu vou bater nisso porque eu preciso que você saia dessa live entendendo isso. Muito boa a pergunta, muito bom. O que eu faço não é quem eu sou. É preciso fazer essa separação, é preciso, dentro de você, você fazer essa diferença, não é? O que eu faço é o meu status. Como eu disse anteriormente, como psicóloga, né? Esse é o meu status. Esse não é quem Célia é. Esse não é quem Vânia é. Pastora é o status da Vânia. Pastora não é quem Vânia é. Não é a identidade dela. Uhum. A identidade dela é de filha. Uhum. Ok? Eu lembro sempre de um amigo meu, Saulo, quando perguntam a ele quem ele é, ou ele se apresentando, eu vi algumas lives que ele fez, e ele diz assim, eu sou... quem é você, Saulo? Se apresente um pouquinho, né? A gente trabalhou junto uma época, e ele disse sempre assim, eu sou filho de Deus que estou exercendo o chamado em missões. Aleluia, eu sou filha de Deus, eu acho muito forte, né? Porque quando você tem isso definido, eu sou, mas eu não sou missionário, é diferente, né? Eu estou exercendo esse papel, como eu disse lá no início da live, eu estou exercendo esse papel social, eu estou exercendo esse papel, essa função, mas não é quem eu sou, né? Então, tá, a primeira coisa aqui é, o que eu faço não é quem eu sou. É isso, primeira coisa que nós precisamos entender sobre a nossa identidade. O que eu faço é o meu status, é o lugar que eu ocupo, é o papel social, é a função, a minha função. É os meus deveres. Quando isso não está bem definido dentro de mim, eu vou me relacionar com Deus, com esse conceito de meritocracia. Porque o status, a gente tem dois tipos de status. A gente tem o status conseguido, né? Relacionar com Deus assim. Com esse conceito de meritocracia. Mas Deus, eu fiz, eu isso, eu aquilo, não é? Numa certa altura da minha vida, eu queria compartilhar isso agora nesse ponto, Deus precisou tratar isso comigo. Essa questão de o que eu faço é quem eu sou. Eu confundia isso. Quando eu fui para missões, não é? O Senhor me chamou para ir para missões, e eu fui para Fortaleza, fiz minha escola de Jocum, TED, Escola de Treinamento Discipulado, depois fiquei trabalhando na missão, e 3 anos e meio ali, e um dia o Senhor precisou trabalhar e tratar isso comigo. Não é isso aqui que você é. Porque eu comecei a me ocupar e a ter várias funções dentro da base, né, na missão. Eu era, o que você imaginar, eu era naquela base. Trabalhava com louvor, trabalhava com os evangelismos, trabalhava com treinamento discipulado, então tudo que tinha necessidade, Célia vai, Célia faz, Célia vai, Célia faz. E eu estava lá fazendo mesmo, não é? Até o ponto que estava atarefada de tanta coisa. E um dia o Senhor me disse assim, isso 3 anos e meio eu já estava na base. Deus me disse assim, eu quero que você saia de todas as suas funções, de tudo que você está fazendo na base. Você vai ficar só na parte do serviço, que lá na Jocum todo mundo tem que ir para a área de serviço, óbvio, né? Porque você tem que cozinhar, você tem que lavar banheiro, você tem que limpar a base. Então a gente, como missionário, tinha as obrigações que a gente tinha que cumprir. Deus disse, você vai ficar só aí. E você vai sair de todas as suas funções. Eu disse, não, peraí. Aí entrei num conflito interno muito grande, que eu disse, como assim, Senhor? Porque eu vim para missões
para fazer missões, para trabalhar. Como que eu vou ficar na base sem fazer nada? Isso não era lógico na minha cabeça. Não fazia sentido aquilo que Deus estava me pedindo para fazer. Mas foi tão real, foi tão forte. E eu disse, eu vou obedecer. E aí eu fui para os meus líderes, para a minha liderança na base, eu abri meu coração com eles e eu disse para eles o que Deus havia me dito, que Ele estava me chamando para sair de tudo. De início eu não entendi, mas eu obedeci. E a minha liderança, graças a Deus, também entendeu, e eu saí de todos os ministérios, de tudo que eu estava envolvida. E eu fiquei 6 meses. Os 6 meses mais confrontantes da minha vida, porque foi ali que Deus começou a me dizer, eu amo você, ainda que você não faça nada, eu te amo. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava sentada num dos cultos na base, já nesse meu processo, e um pastor americano que tinha vindo ministrar, estava ministrando, ele era aquele tipo bem empolgado, liberando palavras proféticas, aquele negócio todo. E eu estava sentada bem assim na frente, e ele veio na minha direção, foi incrível, porque ele não sabia nada, era um visitante, não me conhecia, e ele veio bem assim na minha frente, ali onde eu estava sentada, ele apontou o dedo para mim e disse, Deus ama você, ainda que você não faça nada para ele. Aquilo foi como uma bomba, sabe, assim, explodiu dentro de mim. Mas aquilo me marcou, e ali Deus estava me curando com a questão da minha identidade, de eu saber que não era o fazer que me tornava alguém, que não era realizar coisas que me tornava alguém ou uma pessoa. Mas eu precisava entender que a minha identidade estava em Deus. E que eu era filha. Não só filha, eu era filha amada. Porque Deus fez questão de usar aquele americano e me dizer, você é minha filha amada. Ainda que você não faça nada. Percebe que foi essa separação que nós estamos falando aqui, que eu falei na primeira parte. O status como missionária, no caso naquela época, e quem eu era de fato, quem eu sou de fato, na minha identidade. Eu sou filha. Isso nunca vai mudar. Independente do que eu faça ou deixe de fazer. Minha identidade é ser filha. Sua identidade é ser filho. E filho amado. Ok? A segunda coisa que a gente precisa aprender aqui, entender aqui, quem eu sou para Deus, é o que me define. É quem eu sou, é quem define a minha identidade. Quem eu sou para Ele. Olha, logo depois que Jesus ele foi batizado, ele ouviu, né, o Senhor dizer para ele, Deus dizer para ele, eis o meu filho amado, logo em seguida Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E Jesus foi justamente tentado ou confrontado na sua identidade, porque o diabo por várias vezes, né, a gente não vai ler todo o texto aqui, mas o diabo por várias vezes diz, se tu és filho, faz isso. Se tu és filho, dá ordem aos anjos. Percebe que Jesus foi tentado para entrar nessa confusão de fazer e ser. Do fazer e ser. Mas Jesus já estava seguro quem ele era. Ele era filho, essa era a identidade dele. A identidade, gente, tem a ver com saber o que Deus pensa sobre você. Essa é uma coisa importante. Eu vou perguntar para você, você sabe o que Deus pensa sobre você? Você sabe o que Deus diz sobre você? Você tem parado para ouvir o que Deus diz sobre você? Você tem conhecido nas Escrituras, na palavra, o que as Escrituras dizem de quem você é? Porque nós precisamos saber o que Deus pensa sobre nós. A Bíblia vai dizer que nós somos
nação santa, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos amados e somos amados com amor eterno. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 8:35, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Quem? Quem poderá? Aí o texto continua e vai dizer, né? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo, espada? E ele responde, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura, nem profundidade, nem altura, enfim, nada vai nos separar do amor de Deus. Então, essa segurança de que nós somos filhos amados, que nós estamos nesse amor, é o que define quem nós somos, é o que define a nossa identidade em Deus. E a outra coisa que eu queria dizer, identidade tem a ver com origem, filiação e cultura. Como assim, Célia? Origem por quê? Eu pergunto, você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Qual é a sua origem? Você conhece a cultura do reino que você veio? Você conhece? Nós precisamos, queridos, saber disso. Nós precisamos saber da nossa origem, da nossa filiação e da cultura do reino em que nós estamos inseridos. Nós precisamos. E João, capítulo 1, verso 12, vai dizer, a todos quanto receberam Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o poder que nos foi dado quando nós entregamos nossa vida para Jesus e começamos dando o passo nesse reino, andar neste reino, nessa cultura, né, do reino de Deus, do reino do céu. Nós somos chamados filhos. Nós somos chamados filhos. Um poder veio sobre nós que nos tornou filhos de Deus. Ok? Veja, voltando lá para Jesus. Jesus foi tentado no deserto. E ele foi tentado naquilo que era a necessidade dele. Qual era a necessidade de Jesus? O texto diz também que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Havia uma necessidade para o tentador começar a tentar manipular Jesus, mexer com a estrutura de Jesus, com a identidade de Jesus, né? Jesus tinha uma necessidade. A necessidade ali, o texto diz, era fome. No caso de Jesus, era fome, no contexto ali. Mas eu queria te perguntar o seguinte, qual tem sido a sua necessidade? Que tem levado você, talvez, para um conflito de não saber quem você é, ou de viver meio que perdido no contexto, né, da sua história que você está vivendo. Qual tem sido a sua necessidade? Aceitação, aprovação, valorização? Qual tem sido a sua necessidade? Quando nós sabemos que nós somos, nós não precisamos viver uma vida buscando ser aceito pelas pessoas. Nós não precisamos tentar preencher esse espaço da nossa vida com a aceitação dos outros, né, ou das pessoas. Nós não temos a necessidade de comparação, de nos comparar. Fulano, fulano, eu queria tanto ser igual a fulano, fulano é isso, fulano. Eu queria ser tanto igual a pastora Vânia, ela fala bem, ela canta bem. Eu queria ser tanto igual a psicóloga Célia, de repente, sei lá. Nós não precisamos ficar nos comparando, porque quando eu sei, quando está definido dentro de mim que o meu status é como psicóloga, mas a minha identidade é de filha e de filha amada, ponto, acabou. Eu não preciso ser igual a ninguém, porque eu tenho características, né, próprias.
Eu não tenho necessidade de buscar o reconhecimento. A gente muitas vezes é tentado, né, buscar reconhecimento, que alguém perceba, que alguém saiba o que eu fiz, né? O que eu desenvolvi, o meu trabalho. Mas a gente não precisa disso. Quando a gente sabe quem a gente é e que Deus, e que o nosso Pai amado, Ele nos ama independente de qualquer coisa. Eu estou segura nesse amor. Ok? E eu já estou caminhando para a minha conclusão. Eu vou concluir assim, ó. Um texto que para mim é muito forte, que diz o seguinte, vou ler aqui. Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida, sua verdadeira identidade está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar ou se revelar, vocês serão participantes da glória dele. Colossenses 3:3 vai dizer isso aí. Então, a nossa identidade, quem nós somos, está em Cristo, está em Cristo. Eu preciso olhar para ele, é por isso que eu comecei dizendo, Jesus é nosso referencial de identidade, porque se a gente pudesse aqui fazer uma trajetória na Bíblia, né, de percorrer e ver a postura de Jesus diante dos confrontos que ele vivenciou, que ele passou, ele não se deixava se abalar por nada, porque ele sabia quem ele era. Porque o Pai já havia dito para ele lá, né? A gente lê o texto no batismo, o Pai havia dito para ele, este é o meu filho amado. Eu quero te dizer nessa tarde, se você ainda não entendeu, se você ainda não escutou a voz do Pai te dizendo que você é um filho amado, e você está tentando, de repente, se definir na sua profissão, se definir, talvez, naquilo que você exerce, naquilo que você faz na igreja, talvez, não é? No seu ministério. Talvez, se você está tentando se definir nessas coisas, eu quero te dizer, isso passa. Amanhã, Deus pode te dizer o seguinte, eu não quero mais você aí como ele fez comigo. Eu não quero mais você liderando louvor na base da Jocum em Fortaleza. Eu não quero mais você no ministério de evangelismo. Eu quero que você fique sentadinha e paradinha. E aí? Me desestruturou quando o Senhor falou isso comigo. Foi ruim demais, porque a minha identidade estava atrelada àquilo que eu fazia. Até que eu entendi quando ele me disse, você é minha filha, ponto. E eu te amo, ainda que você não faça nada, ponto. É preciso deixar que essas verdades de Deus tomem forma e definam quem nós somos. Defina quem você é. Nossa identidade está escondida em Cristo. Por isso ele é nosso referencial. E o outro texto vai dizer, que eu vou terminar com ele, diz que porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Uau! É isso. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gente, não é pouca coisa, não. Esse é quem eu sou. Esse é quem eu sou. Isso é quem você é. Essa é a sua identidade. Amém? Alguém pode dizer amém? Eu sinto falta desse negócio. Eu não estou vendo a cara das pessoas, né? Mas é isso que eu queria deixar nessa tarde com você. Que você, fazendo só uma recapitulação para a gente fechar. Falamos no início sobre o status, papel social e identidade, a diferença. Status é um lugar simbólico que eu ocupo, eu posso estar hoje, amanhã eu posso não estar lá, posso ser e posso não ser.
não é? O papel social é o que você exerce, as suas funções, as suas responsabilidades enquanto você tem aquele status, ok? E a sua identidade é quem você é, com as suas características únicas. É um ser único. É quem você é. Então, para nós que cremos em Jesus e somos parte desse reino de Deus, nós somos filhos. E nós somos filhos amados. Isso dá segurança para você se posicionar nesse mundo, porque esse mundo vai te atropelar se você não souber quem você é. As cobranças, né, as exigências, e você vai ficar perdido. Mas saiba nessa tarde, eu espero que você tenha compreendido que você é filha, filho. Respondeu a pergunta que fiz. Vou fazer o seguinte, eu tenho outra pergunta e aí você vai me dar a resposta colocando um likezinho para eu entender se você acertou ou não, ok? Então, eu pedi o seguinte, eu perguntei, quem é você? E pedi que você escrevesse 2 qualidades e 2 defeitos. Quem teve dificuldade e demorou muito mais tempo, ou até nem conseguiu fazer, com relação às suas qualidades, às suas 2 qualidades. Quem teve dificuldade, bota um like. Eu tive dificuldade. Foi difícil achar, foi difícil perceber que eu tinha qualidades. Faça assim, só para que eu entenda qual foi a sua resposta. Vamos lá. Você teve dificuldade de encontrar qualidades? Vamos lá, gente. Eu! Vânia já disse ali, eu, pastora Vânia, eu. Quem mais? Quem mais? Ó, aí, mais gente também teve dificuldade. Quem mais? Bora lá. Olha aí, mais gente teve dificuldade de encontrar as qualidades. Mais gente, muito bem, vamos lá. Quero ver isso. Bota o like, eu boto eu, pode ser também. Olha aí. Quem mais, gente? Quem teve? Vamos lá, ser honesto. Quem mais? Olha aí, Renata, minha linda Renata ali está dizendo que ela descobriu na terapia comigo, a minha paciente, que ela tem qualidades. Que bom. Ai, Anderson, um abraço. Abraço, meu querido. Anderson está dizendo dificuldade que eu não mandei um abraço. Um abraço, meu querido. Que bom que você está aí. Então, gente, veja, essa é uma outra questão, por isso que eu deixei para o final. Como nós temos dificuldade de realmente saber quem nós somos, né? Porque se eu não consigo ver qualidades, 2 qualidades eu pedi. Quando eu estou na clínica, eu peço para as pessoas fazerem 5, eu pedi para vocês fazerem 2 só. É um sinal de que realmente eu tenho muita dificuldade ainda de entender quem eu sou, a minha identidade em Cristo. Porque todos nós temos qualidades, todos nós temos defeito. Isso é parte da nossa identidade. Ninguém é 100% perfeito, ninguém é 100% erro, ok? Ninguém é 100% qualidade, ninguém é 100% defeito. Nós temos defeito e temos qualidade. Eu falo sempre para os meus pacientes, a gente precisa encontrar o equilíbrio e aceitar quem nós somos. Esse era um ponto que eu quis deixar para o final, porque eu fiz a pergunta no início, né? Então, saber quem você é tem a ver com você aceitar suas qualidades e seus defeitos. Olhar de frente, encarar e dizer, Célia tem esses defeitos, mas Célia também tem essas qualidades. Então, a gente precisa trabalhar essas questões, ok? Mas fechando, Vânia, se tiver perguntas aí, não é? Eu fico aqui à disposição.
para responder algumas perguntas. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar, imprimir seu caráter em nós a cada dia, se revelar para nós, que nós possamos entender quem nós somos. Tá? Não consigo. Não dá para ler, Vânia, porque fica invertido. E eu não estou ouvindo você também. O que houve? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Está me ouvindo? Eu não estou ouvindo você, Vânia. Não estou ouvindo. Ok. Muito bem, vou esperar. Ai, meu Deus.